Vamos para mais um dia na presença do Senhor Jesus, vamos para mais um dia que Deus nos proporcionou, né? Proporcionou para mim, proporcionou para você. Muitas vezes a gente acorda na correria do dia a dia, a gente acaba achando que isso é tão simples, isso é tão rápido, acontece, né? É tão fácil, mas não é. A nossa dependência, na verdade, de acordar todos os dias, de planejar e projetar várias coisas para fazer, tanto durante o dia como no mês, né? A gente, tudo está na dependência do Senhor Jesus. A gente, lógico que a gente tem os nossos projetos, os nossos sonhos, a gente pensa, imagina muita coisa, sonha bastante, né? Isso é da natureza humana, mas a gente sabe que a nossa dependência é de Deus, a nossa dependência vem do alto, só Ele para sustentar a gente, né? Porque a gente, nós seres humanos, nós somos inconstantes. Uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está triste, uma hora a gente está animado, outra hora está desanimado, está cansado, está com vigor. Então, que a gente venha todos os dias agradecer, né? E hoje é terça-feira. Realmente é um dia abençoado. Todos os dias, quando você entrega na mão do Senhor Jesus, quando você entrega a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos na mão do Senhor Jesus, realmente é um dia abençoado. É isso que nós vamos declarar hoje, nós vamos tirar esse momento com Deus aqui, esse momento para falar da palavra de Deus, porque aqui eu não falo de religião, eu não falo de religiosidade, mas sim, eu falo das escrituras sagradas, a gente lê uma palavra, eu oro aqui antes de começar, a trazer essa palavra para vocês e a gente busca realmente aqui a direção de Deus para trazer uma palavra de bênção, uma palavra de direcionamento para a vida de todas as pessoas que estão precisando. E a gente precisa, né? Na verdade, todos os dias a gente precisa dessa sabedoria que vem do alto, desse discernimento, do fruto do Espírito. A gente precisa, nesse mundo atribulado, nesse mundo de tanta correria, de tanta violência, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, cada vez mais a gente precisa se chegar ao Senhor Jesus. E na palavra dele diz, eis que estou à porta e bato, né? Ele só vai entrar na nossa vida se a gente permitir. Jesus, ele não é invasivo, ele não vai forçar nada, ele não vai invadir a minha vida nem a sua vida, mas quando a gente abre a porta da nossa casa, quando a gente abre a porta do nosso coração, quando a gente realmente se entrega de corpo e alma ao Senhor Jesus, aí ele fala, eis que faço morada e todas as coisas se faz nova. Toda manhã ele renova as nossas forças, ele renova os nossos sonhos, né? Ele que realmente traz direcionamento para a nossa vida. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que entender, porque na força do nosso braço a gente não consegue resolver nada. Às vezes a gente acha que, sabe, com imposição, com força, eu vou trabalhar mais, eu vou ser mais dura com essa pessoa, eu estou pedindo a Deus para que ela mude as atitudes dela, ela não está mudando. Às vezes é o marido, às vezes é o filho, às vezes é a esposa, é algum parente, é um amigo, fala, não, eu vou, sabe, ser rude com essa pessoa, eu vou forçar realmente, eu acredito que ela vai mudar. Não vai. Nada que a gente pensa que a gente pode fazer ou imagina que vai fazer não vai acontecer. Agora, quando você entrega na mão do Senhor Jesus, quando você confia realmente no Senhor Jesus Cristo, aí as coisas começam a mudar, aí as coisas começam a acontecer. Então, é isso que nós temos que fazer todos os dias, né? É isso que a gente tem que fazer, entregar na mão do Senhor, confiar e realmente ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, eu vim aqui hoje para declarar para você uma terça-feira abençoada, uma terça-feira de muito sucesso, uma terça-feira de prosperidade. Eu desejo que tudo que você colocar as mãos, você venha prosperar, que a sua casa seja coberta com toda sorte de bênçãos, que a sua família seja abençoada, seja transformada e que tudo aquilo que você deseja e sonha de crescer, de prosperar, de ver sua família bem-sucedida, de ter um casamento bem-sucedido, de ter muita saúde,
de ter vitória nos seus projetos. Nós vamos declarar isso aqui todos os dias. E você não vai ter só uma terça-feira abençoada, você vai ter uma semana de bênçãos, você vai ter um resto de ano na presença do Senhor Jesus. Então, eu quero ler aqui para vocês agora uma passagem que está no livro de João 20, a partir do versículo 11. Se você puder ler aí na sua casa, você acompanha comigo. Se não, se você estiver no trabalho em algum lugar, depois você lê essa passagem, tá bom? Diz assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde puseste e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando-lhe, lhe disse em hebraico, Rabino, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava com ele e dissera estas coisas. Olha só que impressionante, né? Que coisa maravilhosa. Maria Madalena estava ali. Eu fico pensando nessa passagem aqui e refletindo sobre isso. Ela estava ali no túmulo de Jesus, ela conversa com os dois anjos e pergunta assim: aonde levaram o corpo, né? Onde colocaram o rabino, onde colocaram o mestre, onde colocaram Jesus? E ela fica ali procurando uma justificativa para saber realmente aonde estava o corpo de Jesus. Mas, por acaso, Jesus não já tinha falado isso para os discípulos? A própria Maria Madalena não já tinha ouvido isso de Jesus, que ele ia morrer, era necessário que ele morresse, porque, lógico, ele era Deus, né, em forma de homem, mas ele veio em forma de homem, ele ia passar por tudo isso, ele ia passar pela morte, mas ele venceu a morte e ele falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar, ele ia voltar para o Pai dele. Então, você vê, eles estavam com Jesus ali, os discípulos, Maria Madalena, todos aqueles que conviviam com Jesus, ouviu isso da própria boca de Jesus, e na hora que aconteceu, essas pessoas ficaram desorientadas, e ela nem reconheceu que era Jesus ali que estava falando com ela, nem que era anjos que estavam ali no túmulo junto com Jesus, né? Então, eu fico pensando, eles estavam com Jesus, eles ouviram isso, eles participaram desse processo maravilhoso e divino. Agora, a gente também conhece a palavra, a gente já ouviu, todos os anos tem ali, né, aquela encenação da ressurreição de Jesus, da morte de Jesus, tem aquela parte, né, que a gente sempre lembra mais no final do ano, porque em vários lugares do país tem essa apresentação, passa na televisão. Eu lembro que eu vejo isso desde quando eu era pequeno, que eu assisto isso, e a gente acaba, às vezes, esquecendo no nosso dia a dia, no nosso sofrimento, na nossa aflição, nas nossas dificuldades, a gente acaba esquecendo de que Jesus ressuscitou e Jesus está vivo, é o mesmo que falou com Maria Madalena, é o mesmo que voltou e se apresentou aos seus discípulos ali e falou que ele ia para a casa do pai dele e que lá ele ia preparar as moradas e que lá tem muitas moradas. Então, a gente na nossa pequena fé, a gente na nossa pequenez que a gente tem de mentalidade, de fé,
A gente esquece que Jesus está conosco, a gente fica tão focado nas coisas do mundo, tão focado nas coisas que a gente tem que fazer, que a gente acaba esquecendo isso. E a gente acaba se afastando de Deus, focando mais nos problemas que a gente tem, do que na maior solução. Qual é a maior solução dos seus problemas? É um Deus que é maior do que qualquer outra coisa, é Jesus que venceu a morte, é aquele que está lá num trono, que reina, que vive, que está vivo hoje. Então, qual é o tipo de problema que você tem que ele não possa resolver? Não existe esse problema que ele não possa resolver, porque às vezes a gente fala que só não tem solução para a morte. Tem, Jesus venceu a morte. Então, a gente tem um rei de Israel ali, a gente tem o Messias, o mestre, o rabino, aquele que é por nós, morreu por nós. Então não é para você andar de cabeça baixa, não é para você ficar desesperançoso, desesperançosa, achando que tudo acabou, que a vida acabou, que não tem jeito, que os seus problemas que você está passando não tem solução, porque tem, porque Jesus é a solução de todas as coisas. Então o que a gente precisa entender nessa terça-feira é que ele vive, ele ressuscitou, e ele está vivo e ele ouve as nossas orações. Então, eu trouxe essa palavra aqui hoje de terça-feira para orar por você, orar pela sua vida e dizer assim: Jesus está batendo, eis que ele está à porta e bate, ele quer entrar na tua vida. E quando ele entra na sua vida, é só vitória, é só bênção. Não é que você não vai ter problema, não, você vai ter problemas, porque enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter problema. Mas você tem a certeza que você é mais que vitorioso e é mais que vitoriosa no seu Jesus. Então, que a gente venha entender isso, que a gente venha compreender que não é com a força no nosso braço, mas sim com esse que ressuscitou ao terceiro dia e se faz vivo hoje, se faz presente na minha vida e na sua vida. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma terça-feira maravilhosa, que você tenha uma terça-feira coberta aí com toda a sorte de bênçãos. O que eu declaro para a sua vida é que Deus dê ordem aos anjos dele para te cobrir com toda a sorte de bênçãos, que ele te cure. Se você tiver com algum problema na alma, no espírito, alguma doença física, que Deus cure você, que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus. É isso que eu desejo para você. Se você gostou dessa palavra, segue a gente aqui. Se você não estiver seguindo, clica e se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, e compartilha essa mensagem para outras pessoas que precisam ser abençoadas também, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo Poção com Fé.